Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos, como prometido, dar continuidade à nossa sequência, a playlist, né? Fizemos Deus criou o homem, Deus criou os querubins e agora Deus criou o Estado de Israel. Será o assunto desse vídeo. Então, vamos pedir a vocês o like, né? É um assunto muito delicado, a gente vai ter que ter cuidado com as palavras que usa por causa do algoritmo. Mas teremos que fazer com que vocês saibam o que está acontecendo e o que irá acontecer. Tá? Então, dito isso, não se esqueçam de comprar o nosso livro, o Tarot Divinatório, a Jornada Arquetípica, que está no Hotmart. Tá bom? E visite o nosso Instagram. Estamos no Instagram. Vamos começar o texto. Então, o que é a Agenda 2030? Encerramos o vídeo anterior afirmando que Jesus morreu na cruz para evitar que os escribas, ou doutores da lei, executassem seu plano desenhado por Esdras após a libertação do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico durou 70 anos. Esdras devia ter uns 30 a 35 anos quando isso aconteceu. Então, ele já tinha passado metade da sua vida, ou seja, desde os 20 anos, mais da metade, estudando rigorosamente os profetas para se preparar para esse momento. Ele era chamado um Sofer Meir, ou seja, um escriba hábil. Sabendo pela leitura bíblica, em que ele se tornou de uma habilidade inaudita e insuperável, que a libertação aconteceria em 10 anos, Esdras estudou a Bíblia e a história dos judeus até dominar todos os fatos que seu povo havia vivido. Ou seja, tornou-se um perito na história de Israel. O passo seguinte foi conseguir de Dario Persa a liderança absoluta civil e religiosa sobre todos os israelitas. Isto conseguido, graças a um currículo fantástico, ele criou a Grande Assembleia, ou seja, um Conselho Supremo ao qual todo o povo de Israel teria que obedecer. Está na página 26 do livro de Bernard Casper. Vamos voltar à nossa câmera. A criação, portanto, da Kahal. Está aqui, ó, página 26 do livro de Bernard Casper, é judeu, a Kahal hebraica. Diz assim: segundo a passagem clássica do Talmud, Baba Batra, Esdras criou a grande sinagoga. A grande sinagoga exatamente é Kahal. Os homens da grande sinagoga escreveram Ezequiel, etc, etc, não importa. Ou seja, então aqui está dito que o próprio Esdras chefiava a grande sinagoga. Então, está na página 26 do livro de Bernard Casper, judeu, que Esdras criou a grande sinagoga. A grande sinagoga é o quê? É uma sinagoga que mandava em todas as sinagogas do mundo. Então, assim, ele estabeleceu um centro de poder, no qual ele estabelecia quais eram as regras, o que é que ele deveria fazer, os judeus deveriam fazer no mundo inteiro. Qual o papel de cada judeu poderoso no mundo inteiro. Então, veja que homem hábil, né? E astuto. Foi aí que apareceu Jesus, 430 anos depois, que já exercia. Ele e os seus descendentes exerciam esse papel, Jesus de Nazaré apareceu. Testificando que o domínio inconteste de Esdras estava em ação, nós temos o testemunho de vários rabinos, inclusive do padre Frederico Dattler, que está aqui, né? E vamos voltar à nossa câmera. Aqui está, tá? Aqui está uma obra do padre Frederico Dattler, onde ele diz que o segundo templo foi exatamente o banco central dos sacerdotes judeus. Ou seja, ele se apoderou do segundo templo, né, num golpe de mestre, dando assim a Dario um currículo em que ele mostrava que era o maior,
e usurpou o governo civil, que era da tribo de Judá, descendente de Davi, usurpou o governo religioso, que era da tribo de Sadoc. Aqui está dito, né, o segundo templo, e em outra obra, aqui é uma obra acadêmica, nós temos Melquisedeque, sacerdote de Elion, Então aqui nós temos um acadêmico que diz a mesma coisa. Então, para não dizer que nós apenas estamos usando matéria religiosa, o padre Federico D'Atra, nós temos também aqui um acadêmico, né, da faculdade de Gama Filho, dizendo a mesma coisa. Esdras transformou o templo de Jerusalém no Banco Central dos Judeus. E aí, daí, ele tirava todo o dinheiro e todo o poder. Bom, a oposição do Rabino Galileu, Yeshua Nazi, fez com que ele fosse crucificado pelos escribas. Mas o homem-deus tinha seu desígnio de colocar um fim ao sistema criado por Esdras. E agora é que nós vamos chegar ao nosso assunto. A história mostra o confronto da carga hebraica. Portanto, o que vocês viram como Inquisição e todas as crueldades da igreja cristã, não importa se luterana, se calvinista, se batista, se católica, né? O que importa é que a carral hebraica oferecia tanto perigo porque mudou totalmente a interpretação da Bíblia. Ou seja, ele criou a chamada Mishnah, que é exatamente uma negação da Bíblia. Para Mishnah, a Bíblia, aparentemente, eles estão interpretando a Bíblia, mas não estão. As regras de explanação negam a Bíblia. Negam. Criam uma nova literatura. E essa nova literatura é chamada a Mishnah. Então, assim, ela vai fazer com que a passagem bíblica seja apenas o texto para justificar o contexto. E o contexto vai ser o quê? Em contraposição à Escritura, vai acontecer outra interpretação, que é exatamente o sentido profundo e escondido. Só ele sabe, então, interpretar a Escritura. E aqui está, em detalhes, Rabi Ismael, um grande contemporâneo de Akiva, sustentava que Dibra Torá Eleshon Rei Adam, Ben Adam, a Torá fala na linguagem dos homens. Portanto, em outra ocasião, Ismael disse, acusando uma confirmação do ponto de vista excessivamente herático de Akiva, que ia fundar os Amoraim para se opor à carral hebraica, ou seja, eles não estavam entre eles próprios. Aqui nós temos um rabi chamado Ismael, que decide não aderir à carral hebraica. E ele está na página 46 do mesmo livro de Bernardo de Casper. Ou seja, nem todos os judeus decidiram aderir a esse plano de dominação que Esdras tinha feito sobre os judeus inicialmente. Então, assim nós vemos que Esdras vai encontrar a oposição. E essa oposição continua até hoje. Mas tudo indica que, pelo que nós estamos vendo, o plano está em curso. Vamos continuar. Um rabino, que nem todo mundo sabe que é rabino, né? Ele passa por jornalista, com o nome de Theodor Herzl. Na verdade, é um exilarca, ou seja, é um dos chefes religiosos e civis, portanto, descendente espiritual de Esdras. Ele exerce o poder civil, exerce o poder religioso. Theodor Herzl é o nome dele, mas o nome de batismo não é esse. Vamos já dizer, Benjamin Zev. Ele ressuscita o espírito de liderança mundial pelo Partido Sionista. O nome do batismo é Benjamin Zev, e ele consegue que os rabinos construam o Estado de Israel, seguindo rigorosamente e ao pé da letra as instruções. Era o ano de 1896. Vamos ver agora o livro de Isaac Jackson, Estado dos Judeus, na página 134. Vamos voltar à nossa câmera. Então, na página 134,
nós vamos ver então o retrato do mocinho. Vai aparecer ele aqui, ó. Já mostramos várias vezes. Então, esse moço aqui não era um jornalista, tá? Se fazia passar por tal, mas não era. Ele era um exilarca. Exilarca quer dizer o rei dos judeus no cativeiro. Aqui nós estamos no cativeiro mais, mas ainda ele não mostra que era o rei dos judeus. Então, ele não é um simples jornalista. Ele é muito mais do que isso. Por isso ele vai conseguir os intentos dele. Quais são os intentos dele? Fundar o Partido Sionista Mundial e fazer com que todos os judeus do mundo inteiro, está aqui na página 134, no ano de 1896, Herzl escreveu um livro, O Estado Judeu, e aí, através desse livro, ele faz o primeiro Congresso Sionista Mundial. Está aqui no livro de Isaac Zeko, História dos Judeus, não sei o que estou dizendo, tá? Ó, o primeiro Congresso Sionista Mundial, tá vendo? Feito no ano de 1896, está pequenininho aqui, 1896, portanto, ele tinha poder, ele era um verdadeiro rei, né, dos judeus, embora tomasse o título de jornalista. Isso está num livro que é estudado nas escolas judaicas. Bem, então ele não é pouca coisa, viu? Embora passasse por jornalista. Então, minha gente, nós vemos assim que Theodor Herzl é honrado em Israel como sendo herói nacional, exatamente porque ele faz com que o Deus crie o Estado de Israel. Convocou um congresso de todos os grupos sionistas, já mostramos ali, e expôs sua linha de ação. Essa linha de ação hoje se chama o Fórum Internacional de Davos. O congresso se realizou, ali é o início, ele dá o chute inicial na bola, né? Teve pleno êxito. Foi realizado em Basileia, na Suíça, de 29 a 31 de agosto de 1997. A sessão foi apoteótica. A figura de Herzl, imponente e majestosa, ele era o rei, o tornava o exilarca, ou chefe do povo. Página 137. Então, vamos aqui no mesmo livro. Não é esse. O livro de Isaac Zeko. Então, vamos na página 137. Nós vamos ver, então, ele como exilarca. Ou seja, ele convoca um congresso mundial, 185, 136, 137. Ele convoca o congresso mundial, e esse congresso mundial, olha quanta gente vai, minha gente. Olha quanta gente vai. Ele consegue o apoio de todos os partidos, de todas as vertentes do Partido Sionista Mundial. Aqui está o congresso, aqui está quantos os judeus todos vão para lá. Ali, aqui está a bancada cheia. Então você vê que esse homem tem muito poder. E isso é, portanto, o primeiro Congresso Sionista Mundial realizado em Basileia, de 29 a 30 de agosto de 1897. Pronto. A cidade de Basileia foi escolhida e foi feito o congresso. Apoteótico. Quando Herzl veio à tribuna para pronunciar o discurso inaugural, foi servido com indescritível ovação de centenas de congressistas e milhares de assistentes acotovelados nas filas e galerias. Estava ali o líder de Israel, o novo Messias. Então, e o povo gritou a seguinte frase: Yeshi Hamelech, viva o rei. Está aqui, olha. Está aqui, ó. Yeshi Hamelech, viva o rei. Ele é reconhecido, portanto, efetivamente como sendo o rei de Israel. Bom, mas não basta. Não basta. Para eles não basta. Preciso mais. Voltemos ao texto. Então, para isso, ele teve apoio dos Rothschild, que eram os banqueiros mais ricos do mundo. Nesse caso, nessa época, o barão Edmond de Rothschild, que comprou uma grande parte da Palestina. E Sua Majestade Britânica, na célebre Declaração Balfour, página 168. Então, ele teve apoio da rainha, do rei da Inglaterra, página 168, e da Declaração Balfour. Então, vamos ver a Declaração Balfour, que é o documento fundamental para a criação do Estado Sionista de Israel.
está escondida aqui, página 168, 160, 180, 161, 168. Então aqui nós temos a declaração Balfour. Pronto. Então, minha gente, vamos voltar à nossa câmera e vamos ver, ele consegue então o apoio das duas forças maiores que havia na época. Diz Ben-Gurion, vamos pegar aqui, ó, para vocês todos verem, ó, a declaração Balfour, a declaração Balfour, tá vendo, ó? Isso ele consegue da Inglaterra, através do barão Edmond de Rothschild. Em seu livro Israel, na página 293, a 2 de novembro de 1917, depois que o exército inglês deu início à sua campanha na Palestina, quer dizer, tomou a Palestina do sultão Hamid II, o governo britânico entregou a Lord Rothschild o seguinte bilhete: estimado Lord Rothschild, é com especial satisfação que lhe transmito, em nome do governo de Sua Majestade Britânica, a seguinte declaração de apoio às aspirações dos judeus sionistas que foram apresentadas e aprovadas pelo gabinete desse ministério. O governo de Sua Majestade encara com simpatia o estabelecimento na Palestina, então, uma terra sem povo para um povo sem terra. Esse é o mote. Um lar nacional para o povo judeu. E empregará os melhores esforços, isso quer dizer, se necessário for, a guerra, para a consecução desse objetivo, ficando claramente entendido que só terá 26%, ou seja, a declaração da ONU vai fazer com que os judeus só tenham oficialmente direito a 26%. Mas isso é o que está no papel, na declaração Balfour, 26% da Palestina. Acontece que o barão de Rothschild e o governo britânico, então, quando Ben-Gurion assina a famosa Declaração de Independência, aqui eu acho que tem ele, em algum lugar, não encontrei aqui, mas o fato é que Ben-Gurion aparece aqui assinando a Declaração de Independência do Estado de Israel. E aí toma a Palestina toda. Só tinha 26%, mas acontece que não era só isso que ele queria. 26% inicialmente. No entanto, ele aparece aqui, não estou conseguindo encontrar, mas eu marquei. E ele aparece assinando no Museu de Belas Artes de Tel Aviv, ele aparece assinando, portanto, a Declaração de Independência. Já mostramos a vocês antes. Então, assim, minha gente, nós começamos a ver que surge, criado por Deus, ou seja, Deus tem o nome de Ben-Gurion, o Estado de Israel. Mas, página 168. Então, na Declaração Balfour, a Inglaterra se compromete a fazer tudo o que for necessário, seja lícito ou ilícito. O compromisso do Império Inglês de dar aos judeus um lar nacional, que será o Estado de Israel. Para isso, a Inglaterra destruiu o Império Turcomano de Hamid II e o grande sonho de Herzl estava, portanto, realizado. Agora sim. Agora havia um Estado Nacional Judeu na Palestina. Entre mentes, em 1914, talvez por coincidência, começasse a Primeira Guerra Mundial. Não é? Então, estava começando, né, um movimento para que os judeus tivessem, os judeus sionistas, vamos deixar bem claro que são sionistas, tá? Não são sefaraditas. Em 1914, em 1917, a Rússia cai sob o domínio do chefe comunista russo Vladimir Ulyanov, que é conhecido como Lenin. Então, o movimento vai se espalhando pelo mundo inteiro. E é um movimento cultural. Não é na Rússia vai haver uma guerra, mas acontece que não é assim. Também vai haver a Primeira e Segunda Mundial, mas a guerra é um extremo. É só quando chega a extremos. O traço característico da conquista é a cultura. Impõe a um povo sua cultura e você terá domínio sobre ele. Então, Ben-Gurion, faz a declaração de independência do novo Estado de Israel. Aqui está, eu não consegui entrar a primeira vez,
e talvez não consiga encontrar a segunda. Mas ele está aqui, né, curvado no Museu das Artes de Tel Aviv, assinando, portanto, a declaração de independência do novo Estado de Israel. Não consigo encontrar mesmo. Já tentei aqui, mas marquei, mas ele marcou sozinho. Então, minha gente, a grande Assembleia Sionista agora tem todo o desiderato cumprido. Ou seja, o que tinha sido planejado aqui é finalmente conseguido por Ben-Gurion, e passa a ser, portanto, o Deus que concede o Estado sionista de Israel aos judeus. Bom, mas não é bastante. O fato de ter aparecido não é bastante. O Deus de Israel prometeu aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó o mundo inteiro, segundo o Gênesis e o Deutero Isaías. Vocês não sabem, mas quando a expressão diz da terra ao céu, do oriente ao ocidente e do norte ao sul, quer dizer o mundo inteiro. Portanto, o Estado de Israel é apenas o início, é somente o início. Isso aqui estamos dizendo e nos arriscando a não passar. Então, a efetivação dessa promessa está em curso ainda hoje. Exatamente se chama o Fórum Econômico de Davos. Por isso, estamos aqui fazendo esse discurso e sintetizamos no que foi estipulado o Fórum Econômico Mundial, um programa aparentemente bom para todo o planeta, mas parece o contrário, pois nele se estabelece um governo mundial, economicamente, o controle das massas multitudinárias e a política. Os partidos políticos passam a ser bonecos, passam a ser um circo na mão deles. Vamos ver o que é o Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial é conhecido por congregar grandes líderes e organizações para a realização de debates sobre a economia mundial. Portanto, o judeu é dono dos bancos, do dinheiro, das pedras preciosas, do petróleo. Então, é por aí que vão começar. Então, inicialmente é pela guerra, a Inglaterra contra o Ramiro II, né? Depois é pela cultura, né? O Estado judeu, os coitados, né? Dos pobres sionistas, né? Que não têm terra, então a Palestina é uma terra sem povo e os judeus são um povo sem terra. Então, vai acontecer agora o domínio da economia, os bancos, o petróleo e as pedras preciosas. Na verdade, o Fórum Econômico Mundial, feito em Genebra, na Suíça, começa com o nome de Fórum Europeu de Gerenciamento, criado em 1971. Tem pouquíssimo tempo, mas termina ficando em Davos e terminará mudando o nome de Fórum Europeu de Gerenciamento para Fórum Mundial de Davos. Entretanto, desde o final do século XX, vamos terminando, e início do século XXI, as críticas sobre o fórum vêm aumentando significativamente. Por quê? Porque militantes de movimentos antiglobalistas percebem que o Fórum de Davos se ampliou após a realização do primeiro Fórum Social Mundial, em 2001, na cidade de Porto Alegre, aqui no Brasil. Entre as principais críticas estão as acusações de que esse Fórum Econômico Mundial contribuirá para a ampliação da miséria e da pobreza no mundo, ao contrário do que diz o item 1. O bem-estar das nações não é o que está acontecendo. Estamos em guerras, pestes, né? Há pouco tempo atrás veio uma pandemia, estamos portanto, peste, fome e guerra. O Rio Grande do Sul não está produzindo os grãos necessários, a Rússia e a Ucrânia também não, e o mundo está passando fome. Cada vez que você vai no mercado, você compra por preço diferente. Então, assim, através da economia e da miséria, eles estão reduzindo, daqui a pouco, a classe média não existirá mais. Ou seja, os grandes ricos fazem fusões, privatizações e se tornam mais ricos ainda. Enquanto a classe média, que é a classe que lê, compreende, a política resiste, vai sendo esmagada. Portanto, a globalização é a responsável por tais questões. Além da realização do Fórum Social Mundial, muitos protestos marcaram a realização desse encontro em Porto Alegre, aqui. A onda de protesto chegou a quebrar uma janela de uma lanchonete. E aí, o governo passou a perceber que a coisa não era tão simples. Não era apenas uma reunião pacífica
para debater a economia mundial. Na verdade, os altos gastos, né, a segurança e o risco de morte de assistentes ou de autoridades passa a ser uma realidade. Assim, nós estamos dizendo a vocês, assim é que se caracteriza, então, o chamado Fórum Econômico Mundial. Estamos na primeira linha, portanto. Então, seria o estabelecimento da miséria, e não ao contrário, e não do progresso mundial. Este é o primeiro ponto. Parágrafo 1. Vamos parar aqui. Se você não colocou o dedo, então coloca o dedo, marca e vamos desenvolver. São 7 itens. Nós temos aqui o primeiro. Em vez da globalização causar o progresso dos povos, vai ser a miséria. Vai gerar a miséria. Vai matar os miseráveis de fome e vai esmagar a classe média, que é a classe que entende de política, que sabe como votar, que apresenta candidatos e vai ser esmagada. Sem a classe média, só fica a classe alta. E a classe alta é quem financia os senadores, os deputados federais, os governadores, é quem domina a política. Ou seja, tudo está na mão do sionismo internacional e o centro é a economia. Através dos bancos, através do petróleo, né, através do controle da população. Fica em casa, você fica em casa, não pode sair de casa, não sai de casa, as lojas quebram, as empresas quebram, e aí a classe média é esmagada. Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira denúncia. Agora vamos ver se esse vídeo passa. Não sei se vai passar. Então nos despedimos a vocês. Apenas demos uma pincelada no primeiro item. São 7. Vamos então agora ao seguinte no próximo vídeo.